Olá, bom dia! Vocês já perceberam quantas mudanças acontecem ao nosso redor? Sejam elas educacionais, culturais, políticas, sociais, tecnológicas, todas elas impactam de forma significativa a vida do ser humano. Sejam nas interações, no trabalho, na escola e até mesmo na forma como nós aprendemos. Na educação, mudanças vêm acontecendo ao longo do tempo. E hoje nós queremos destacar a mudança que é o rompimento do método tradicional. Hoje nós temos disponíveis várias metodologias ativas, que consistem em colocar o aluno como protagonista, participando de forma ativa na construção do seu conhecimento. O professor deixou de ser o detentor de saber para ser o mediador, aquela pessoa que estimula, que prepara um ambiente para que aconteça a aprendizagem de forma significativa, flexibilizando o conteúdo e adaptando para atender às especificidades dos alunos. Dentre as várias metodologias ativas, hoje nós vamos aprender sobre a instrução por pares. Como a primeira fase desse tipo de metodologia ativa, nós temos que o professor ele precisa planejar-se para pensar em estratégias que possam ser utilizadas em sala de aula. Então, ele necessita delimitar qual objetivo vai ser trabalhado com os alunos e como a interação entre eles será benéfica, atentando-se às habilidades e conhecimentos que cada aluno apresenta de forma a se complementarem. Assim, a partir dessa etapa, os estudantes aprendem uns com os outros. Logo, o aluno que demonstra dificuldade em determinado assunto é auxiliado pelo outro colega que fixa ainda mais o seu conhecimento e aprendizado, trabalhando questões como comunicação e autoconfiança. Tendo o planejamento já preparado pelo professor, em sala de aula vai ser feita uma apresentação, uma explicação sobre aquele assunto que será abordado. E em seguida, o professor ele vai fazer uma indagação, um questionamento sobre aquele assunto, estipular um tempo para que os alunos possam responder e nessa primeira etapa eles vão responder de forma individual. Após isso, o professor vai coletar as respostas e verificar qual que foi a porcentagem de erros e de acerto dos alunos. Se os acertos forem superior a 70%, então o professor ele pode fazer uma breve explicação sobre aquela questão que ele apresentou para os alunos responderem, fazer esclarecimentos das dúvidas e prosseguir para um novo tópico, um novo tema que ele esteja estudando em sala. Se os acertos forem inferior a 30%, então o professor ele deve retomar o tema, explicar de uma forma diferenciada para que eles fixem melhor e aprendam melhor. O grande diferencial da instrução por pares está exatamente na porcentagem entre os 30% e os 70% de acerto. Por exemplo, se 46% dos alunos acertarem, aí sim é introduzido o método. E para aplicar essa aprendizagem por pares em sala, o professor ele vai dividir os alunos em duplas. E essa divisão não pode ser feita de forma aleatória. O professor vai colocar os alunos, um com o que errou com um que acertou, um que tem habilidades e competências com um que tenha poucas, para que um aprenda com o outro, para que um ensine o outro. E assim, aquele que ensina vai se beneficiar tanto quanto aquele que está recebendo a informação. Então, depois de concluir o nível em que a sala está, é necessário que ocorra uma divisão em duplas ou agrupamentos, que é a instrução por pares. Ela é feita de forma estratégica e, a partir disso, é importante que seja aplicada uma situação-problema para que eles resolvam e troquem saberes entre si. Mas o que é a situação-problema? Bom, a situação-problema é uma forma de aplicar um exercício, trazendo a situação para o cotidiano da criança e estimulando o raciocínio lógico. Então, ela pode ser aplicada em qualquer matéria. Por exemplo, em matemática, quando a gente utiliza tampinhas de garrafa PET para poder resolver algum problema de matemática, soma, subtração. E em ciências, quando a gente vai trabalhar a questão da separação do lixo. Então, a gente pode utilizar caixas de papelão, pintar de cada cor
específica e pedir para as crianças separarem o lixo de acordo com a cor. Bom, então por que a instrução por pares se coloca como uma metodologia tão eficiente, tão interessante para a construção da aprendizagem? Em primeiro, porque ela é uma construção coletiva. Ela não é algo simplesmente individual, em que cada um tem que encontrar seu próprio caminho, mas sim algo compartilhado ou em duplas ou em grupos, de forma coletiva. O indivíduo vai poder se colocar ali e construir esse conhecimento e a sua forma de aprendizagem de uma maneira mais interligada e mais compartilhada com outros membros daquela equipe. Isso significa que, dada a determinada situação por problema, seja de que matéria ou disciplina for, dada aquela situação problema, aquele coletivo, aquele microcoletivo vai ter que obrigatoriamente debater sobre aquilo para chegar em uma conclusão ou em um resultado. E nesse processo de discussão vão se construindo determinadas formas de trabalhar a argumentação, a proatividade, a construção coletiva do conhecimento, e assim esse conteúdo vai sendo constantemente apropriado de uma forma única por cada um deles, porque apesar de coletiva, a apropriação e a forma de identificação e de sistematização daquele conteúdo vai ser única, o que vai fazer com que no final essa apropriação resulte num aprendizado próprio, apesar de coletivo. Atividade diagnóstica. Os alunos receberão individualmente uma lista de palavras, onde deverão anotar a quantidade de sílabas de cada palavra. A quantidade de acerto de cada aluno será anotada numa planilha, a qual será usada para criar uma lista categorizada por quantidade de acertos do maior para o menor. O aluno mais competente será pareado com o menos competente, a fim de nivelamento do conhecimento da turma. O objetivo da atividade é entender o conhecimento dos alunos a respeito de separação silábica e fazer o diagnóstico. Serão usadas palavras escritas de um mesmo campo semântico, e os alunos deverão conectá-las com outras palavras com o mesmo número de sílabas. Os alunos receberão uma folha com palavras em 2 colunas e deverão, em dupla, ligar a palavra da coluna 1 com a palavra da coluna 2, utilizando uma linha. A correção da atividade será feita de maneira secreta e a dupla receberá a quantidade de acertos em uma folha. Todas as notas serão anotadas num diário de sala para futura referência e tomada de decisão. Após concluir a atividade, o docente deverá avaliar o desempenho da turma e alcance dos objetivos propostos, para assim decidir qual melhor estratégia a ser adotada a seguir.